Olá, você está no canal Edmais e nessa aula nós vamos aprender a colocar várias frações em um mesmo denominador, ou seja, várias frações diferentes em um mesmo denominador. E nós temos aqui na letra A, nós temos 2/3, nós temos 1/4, nós temos 3/5. E vamos colocar em um mesmo denominador, tá bem? Então, para fazer isso, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5. Então, é isso que nós temos que fazer. Porque 3, 4 e 5 são meus denominadores. Quem são os numeradores? 2, o 1 e o 3. Ou seja, numerador é o que fica em cima, denominador é o que fica embaixo. Então, quando se trata de mínimo múltiplo comum, de máximo divisor comum, você está falando de denominadores, tá bem? Então, para colocarmos essas frações, vamos reduzi-las ao mesmo denominador, nós temos que tirar o mínimo múltiplo comum. Porque quando nós queremos reduzir ao mesmo denominador, esse denominador tem que ser o menor, né? O menor possível. Então, por isso que é o mínimo múltiplo comum. E é o que nós vamos fazer aqui. Olha só, nós vamos tirar o MMC de 3, 4 e 5. Aqui. Quando se tira o MMC, estamos decompondo em fatores primos. Claro, se eu quero decompor em fator primos, eu tenho que conhecer os fatores primos. Quem são eles? Aqui, ó, fatores primos naturais são o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, por aí vai, tá? Então, a gente precisa ter essa fila, pelo menos os 15 primeiros, na mente, tá? Porque é muito importante saber essa fila para decompor meus denominadores, né? Decompor em fatores primos, nesses fatores que são muito importantes. Então, tá aqui. Eu quero decompor 3, 4, 5 em fator primo. Então, eu vou começar pelo 2. Aí eu olho aqui na minha linha de valores, se eu tenho algum deles que é divisível por 2. Tem. O 4 é divisível por 2, então eu vou dividir por 2. E nós vamos ter 3 não dá, eu vou baixar o 3. 4 não dá, eu vou botar de vermelho, né? Para não confundir. Então, 3 não dá, 4 vai dar, 4 dividido por 2 dá 2. 5 não dá, eu vou baixar o 5. Ainda dá para dividir por 2? Dá sim. Dá para dividir por 2, porque eu tenho um elemento aqui divisível por 2. Então, eu vou repetir o 2. Aí, vou baixar o 3 novamente, baixar o 3. 2 dividido por 2, aqui dá 1. E aqui o 5 eu vou baixar também. Agora, nenhum desses elementos aqui dessa última fila, né, é possível ser divisível por 2. Então, eu vou tentar o próximo número primo, é o 3. É possível? Sim. Opa, dá por 3 sim. Então, nós vamos, olha aí, 3 dividido por 3, nós vamos aqui que vai dar 1, aí o 1 a gente baixa, e aqui nós temos, né, o 5 a gente baixa também, que não é divisível por 3. Agora, claro, você está vendo que não dá mais por 3, então o próximo é 5. E o número lá é exatamente 5, tá? Imagine se isso aqui fosse um 11. Você iria pulando até, né? Você ia direto no 11. Agora, eu vou baixar aqui o 1, baixar o 1. 5 dividido por 5 dá 1. Quando eu decomponho em fatores primos, esse aqui é o objetivo, né? É que minha última linha aqui seja todo mundo 1. E agora, professor, o que é que eu faço? Nós vamos multiplicar essa coluna. Pronto, o resultado dessa multiplicação é exatamente o meu MMC, é o que eu estava procurando. Então, aqui nós vamos ter 2 elevado a 2, que multiplica 3, que multiplica 5. Por que 2 elevado a 2? Porque o fator primo, ele apareceu 2 vezes. Então, esse expoentezinho aqui em cima, ele me diz quantas vezes o fator apareceu. Nesse caso aí, ele está me dizendo que o 2 apareceu 2 vezes. Então, nós vamos ter o seguinte, ó, botar aqui embaixo, ó, 2 elevado a 2, isso aqui é 4, vezes 3, vezes 5. 4 vezes 3 dá 12. 12 vezes 5, 60. Pronto, nós temos aí 60. 60 é exatamente
o mínimo múltiplo comum de 3, 4 e 5. E o que nós fazemos agora? Vamos representar a fração aqui, ó, botar um tracinho, vou botar o outro, né? Botar meus 3 tracinhos aqui e vou pegar o 60 e botar aqui como o meu novo denominador, tá? Para as 3 frações, que era exatamente o que eu queria. Reduzir as 3 frações a um mesmo denominador. Aí eu tenho 60, né? Eu vou pegar esse novo denominador aqui, vou dividir por esse e multiplicar pelo numerador, tá? Então, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Sempre assim. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Não esqueça que o de baixo é denominador e o de cima é numerador. 60 dividido por 3 dá 20. 20 vezes 2, isso aqui vai dar 40. 60 dividido por 4 dá 15. 15 vezes 1, isso aqui vai dar 15. 60 dividido por 5 dá 12. 12 vezes 3 dá 63. Então, nós temos o seguinte, olha aí, nós temos o seguinte, 40, né, sobre 60 é exatamente essa fração aqui, tá? Só que representada de forma diferente. Pois nós vamos ver lá na frente que essas frações elas são equivalentes, tá bem? Essas frações elas são equivalentes, ou seja, essa aqui, nós temos aqui 1/4, essa fração também representa 1/4. 3/5, essa fração representa também 3/5. Ou seja, são as mesmas frações representadas com um denominador comum, tá bem? Era esse o objetivo. Então, nós vamos agora para a letra B, onde vamos fazer a mesma coisa, né? Reduzir essas frações a um mesmo denominador. E fazer o quê? Você já sabe, né? Decompor os denominadores em fatores primos. Quem são eles? Nós temos aqui 12, 24 e 18. E vamos nós decompô-los em fator primo. Por 2, nós temos que por 2 aqui vai dar 6, né? É sempre dividindo, tá? Esse 2 vai dividir todo mundo quando for possível. Então, 12 dividido por 2 dá 6. 24 dividido por 2, isso aqui dá 12. 18 por 2, isso aqui vai dar 9. Dá por 2 ainda? Dá, olha, o 6 e o 12 dá por 2. Então, eu vou repetir o 2 aqui. 6 por 2 aqui vai dar 3. 12 por 2 aqui dá 6. E aqui o 9 não dá, eu vou baixar. Você vê que o 6 ainda é divisível por 2. Então, taca o 2 aqui novamente. Eu baixo o 3, aqui dá 3 e baixo o 9. Agora ninguém é possível mais ser divisível por 2. Então, nós vamos dividir por 3. Veja que seguindo lá a filazinha, né, de fatores primos. 3 dividido por 3 aqui dá 1, aqui também dá 1 e aqui vai dar 3, né? 9 dividido por 3 dá 3. Claro, olha só, nós temos aqui um 3 que só pode ser dividido aqui também por 3 no nosso caso. Então eu tenho que baixar o 1, eu baixo o 1 e aqui dá 1. Olha só, o objetivo é que na nossa última linha, né, todos os valores sejam iguais a 1. Agora nós vamos multiplicar essa coluna e encontrar o nosso MMC comum a essas frações. E lá vai nós, olha só aqui, preste atenção aqui, olha aí, ó. Eu tenho, o 2 aparece 3 vezes, então fica 2 elevado a 3. O 3 aparece 2 vezes, então fica 3 elevado a 2. 2 elevado a 3 é 8. Lembre que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2. Já está até aqui, né? Esse expoente, o que ele diz para a base? Ele diz para a base 2 que ela tem que se repetir 3 vezes em forma de produto. Então, esse expoente, ele passa uma ordenzinha para essa base e ela tem que se repetir quantas vezes for o expoente. Aí você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui vai dar 8. Eu tenho 3 elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, ou seja, elevado a 2. O que esse expoente diz para essa base 3? Você vai se repetir 2 vezes em forma de produto. É só você olhar o expoente, tá? E repetir a base quantas vezes for o expoente. É isso que ele diz. Então aqui eu vou ter 9, né? 8 vezes 9, 72. Opa, olá.
72 é o nosso mínimo múltiplo comum dessas frações. O que é que vamos fazer? De novo aqui, botar o tracinho, né, da fração e colocar o 72 aqui embaixo, em cada um deles. Olha só, pronto, colocamos. O que é que nós vamos fazer? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima, tá bem? Então, ó, 72 dividido por 12 dá 6. 6 vezes 7 dá 42. Tem aluno que ainda erra essa continha, tá? Então é muito importante que você treine tabuada, mas é muito importante mesmo. Às vezes a gente tem dificuldade em matemática, não é nem pelo conteúdo que seja difícil, é a base que nós não temos. Então vamos fazer isso, ó. 72 dividido por 24 dá 3. 3 vezes 5, isso aqui dá 15. 72 dividido por 18 dá 4. 4 vezes 11, isso aqui dá 44. Então nós temos aqui essas mesmas frações representadas agora de forma diferente, todas com o mesmo denominador, que era o que o problema pediu. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí um like para nós, tá? E a gente só te agradece. Então, obrigado e fique com Deus.